Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando mais o início de semana. E que bom estar recebendo vocês aqui para a gente começar então mais uma semana de trabalho, mais uma semana de aprendizado também, porque hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade à matéria que nós começamos nas aulas anteriores sobre os Estados Unidos no século XIX. E nós comentamos na aula anterior como que foi a situação dos Estados Unidos na questão interna, na questão externa, na questão da imigração realmente, que foi uma coisa muito importantíssima para o desenvolvimento dos Estados Unidos. E hoje, precisamente, nós vamos falar sobre a Guerra de Secessão, que foi uma guerra de separação que ocorreu dentro dos Estados Unidos, uma guerra interna que ocorreu dentro dos Estados Unidos. Mas antes da gente falar sobre a Guerra de Secessão, eu gostaria que vocês pegassem ou a apostila ou o caderno de vocês, aonde vocês fizeram a atividade de vocês, para a gente começar então a corrigir o que eu pedi que vocês fizessem então na aula anterior. Então pega aí a apostila de vocês, vamos corrigir junto aí para a gente fazer aí, uma ótima correção e deixar vocês aí bem situados dessa matéria que nós estamos estudando aí, que é os Estados Unidos no século XIX, ok? Precisamente nessa matéria nós falamos como que ficou a situação dos Estados Unidos após a independência. Esse ano nós estudamos aí sobre a independência dos Estados Unidos, como ocorreu o processo, a questão da libertação contra a Inglaterra. E nessa matéria a gente está estudando como que ficou a situação interna e externa dos Estados Unidos, ok? Eu pedi que vocês fizessem para mim o exercício de aprendizagem da página 82 e a página 85, do número 1 até o número 7, que eu pedi para vocês fazerem para mim, ok? Então vamos lá, exercício de aprendizagem número 1. Tinha que ler a frase é o seguinte, ó. Dê-me a liberdade ou me dê a morte. Então, é uma frase conhecida da época da independência dos Estados Unidos, e quem falou essa frase foi o Patrick Henry. O Patrick Henry, ele falou essa frase inspirado num movimento muito conhecido da época, que é justamente que a gente vai saber aqui na letra A. Olha só. Letra A. Identifique a ideologia que se pode ser relacionada à frase citada aí. A ideologia que ele quis citar é o iluminismo. Então, se você colocou aí que ele se inspirou no iluminismo, que é uma ideologia muito forte da época, está corretamente. Então, resposta da letra A, ideologia, que é o iluminismo, ok? Letra B. Explique como essa ideologia influenciou o processo de formação dos Estados Unidos. E claro que a gente já cansou de falar esse ano, influenciou muito, O iluminismo influenciou tanto na independência dos Estados Unidos, até do Brasil, que a gente pode estar citando também, e de outros movimentos que a gente também já estudou esse ano. Então a resposta da B pode ser o seguinte, ó, influenciou na questão da liberdade dos Estados Unidos, na libertação dos Estados Unidos, ok? Número 2. Em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, isso aqui no Brasil, Letra A. Identifique duas influências explícitas dos Estados Unidos na organização política brasileira. Então, quais duas influências que nos ajudou aqui até na questão da nossa nova Constituição? Então, a primeira influência seria a formação da República Federativa, que começou com os Estados Unidos e o Brasil também depois deu sequência. E a outra influência seria a sua independência. Então, inspirado em movimentos de libertação que começou dentro dos Estados Unidos, o Brasil acabou se inspirando. Então, resposta da letra A, a formação da República Federativa e a sua independência, ok? Letra B, conceitue o termo federativa, associando-se à organização política estadunidense. Então, o que seria federativa? Seria conceder autonomia aos estados. Então, nada mais, nada menos que um país sozinho, um presidente sozinho não teria condições. Quando você dá autonomia para os estados, para as regiões do seu país, fica muito mais fácil de estar administrando e de estar governando. Então, a resposta da B, conceder autonomia aos estados. Número 3. Após o processo de independência dos Estados Unidos, vivenciaram uma fase de desenvolvimento econômico. Sim. Relacione o contexto externo a essa fase estadunidense. Então, na questão econômica que os Estados Unidos desenvolveu, qual que é a relação que a gente pode estar citando aí? Seria a migração. Foi graças à migração dos europeus vindo lá para a região dos Estados Unidos que ajudou muito o seu desenvolvimento, que era uma mão de obra mais barata, no qual favorecia a questão da industrial e a questão até dos escravos também, que a gente vai estudar nessa Guerra de Secessão de hoje, ok? Então, a migração
para os Estados Unidos favoreceu o seu crescimento econômico, que é a resposta da número 3, ok? Agora nós vamos então para a página 85 e nós vamos corrigir então, né, a questão número 4. A questão número 4 tinha que observar o mapa, né, e a pergunta era o seguinte: considerando a antiga configuração territorial dos Estados Unidos, analise a importância do processo expansionista do século XIX. Então, analisando, né, como que era antes, né, a questão pequena e depois o seu crescimento, como que a gente pode estar falando desse expansionismo no século XIX? A resposta seria o seguinte, que antes as faixas de terra aí eram menores. Após a migração, né, que a gente já citou na aula anterior, que foi do europeu realmente ir para os Estados Unidos, favoreceu o seu crescimento também até econômico e questão também de espaço. Então, se você comparar um mapa antes e depois, após a migração, a região dos Estados Unidos ficou muito maior, ok? Essa é a resposta, então, da número 4. Número 5. Tinha que ler, né, esse textozinho, né? E a pergunta era o seguinte. Letra A. Qual a relação entre a expansão territorial e demográfica dos Estados Unidos e a Revolução Industrial na Europa? Então, qual que é essa relação aí entre a Revolução Industrial na Europa e a expansão territorial? Seria que os imigrantes trabalhavam na indústria dentro dos Estados Unidos também. Quando ele saiu da Europa e foi para lá, então isso favoreceu então o seu expansionismo, que é nada mais nada menos que o seu crescimento. Então a imigração favoreceu porque eles trabalhavam na indústria e favoreceu também seu crescimento. Letra B. Qual a relação entre a expansão territorial e a guerra entre os Estados Unidos e o México em 1848? Aconteceu uma guerra entre os Estados Unidos e o México e até nos dias de hoje, né, tem uma barreira, né? O Donald Trump mandou construir uma barreira porque muitos imigrantes vão ilegalmente atravessando do México, né, pelo México para entrar nos Estados Unidos. Para quem não sabe, né, o México faz fronteira com os Estados Unidos e favorece muito a entrada lá. Então o Donald Trump mandou fazer até uma barreira para impedir isso. E teve uma guerra em 1848 entre os Estados Unidos e o México. E a pergunta justamente é essa, né? Qual a relação entre a expansão territorial e a guerra dos Estados Unidos e o México? Por quê? Quando acabou a guerra, os Estados Unidos ganhou a guerra e com isso pegou território pertencentes ao México e fez também com que o seu crescimento ficasse ainda muito maior do que antes era. Então, após a guerra, essa é a resposta. Após a guerra, Estados Unidos acabou pegando o território do México e fazendo então o seu crescimento, ok? Então vamos lá. Então vamos para o número 6. Leia a frase a seguir. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. A frase citada pelo ex-presidente Porfírio Dias ficou famosa na história do México. O Porfírio Dias ele era presidente do México, tá bom? Analise essa frase considerando o contexto do século XIX. Então o que você poderia estar analisando aí? Era a lamentação dele em perder terra para os Estados Unidos, que após aquela guerra que eu expliquei na atividade anterior, ele ficou então, né, chateado, né? Então, essa frase é nada mais nada menos que a lamentação por ele ter perdido então terra para os Estados Unidos. Número 7. Além da via conflituosa, os Estados Unidos conseguiram obter a sua configuração territorial por meio de estratégias. Cite e explique outras duas estratégias dos Estados Unidos com relação à sua configuração territorial. Então, eu citei essas duas. Se você fez na mesma linha, considere-se como certo. Ó. Então, lá. Primeira questão que eu citei. Assim, a resposta da número 7. Ó. Negociou a Oregon com a Inglaterra em 1846, que era nada mais nada menos do que estar trazendo de volta as terras que eram pertencentes a eles após a sua independência. Então, ó, negociou a Oregon com a Inglaterra em 1846. E a outra que eu citei foi compraram a Flórida da Espanha em 1819. A Flórida já foi um território pertencente à Espanha. Então, quando foi em 1819, os Estados Unidos comprou essas terras pertencentes, então, no caso da Espanha, e a Flórida passou então a pertencer então aos Estados Unidos. Então, eu citei essas duas aqui. Se você fez na mesma linha, considere-se como questão certa também, ok? Tá, meninos, corrigida essa primeira parte, então, da atividade de vocês, né, sobre, né, a questão aí do início mesmo dos Estados Unidos no século XIX,
E hoje, como eu já adiantei para vocês, nós vamos então aí, né, entender um pouco sobre o que foi a Guerra de Secessão. Secessão, né, se você for transportar, né, se a gente for entender essa questão para a nossa realidade, secessão significa separação. Então, de cara, a gente vai observar que teve uma separação dentro dos Estados Unidos. Por quê? O que seria então essa Guerra de Secessão? Foi uma guerra civil que aconteceu dentro do seu território entre 1861 até 1865, ou seja, 4 anos de guerra, 4 anos de combate. A batalha deixou cerca de 620 mil mortos, que representava aí 2% então, da sua população. Então, quer dizer, não foi uma guerra muito amigável, né? Deixou então essa parcela aí de mortos, porque foi uma guerra civil dentro do seu território, então. A guerra colocou, então, gente, dois lados rivais dentro do seu território, que foi o norte e também que foi o sul. Então, se a gente for analisar, né, no contexto da Guerra Fria, né, que a Guerra Fria também, né, que fez essa divisória lá na frente, né, nos anos 1900, né, enfim, aqui pareceu uma Guerra Fria dentro do seu próprio território. Por quê? Porque o norte pensava de uma forma e o sul pensava de outra forma totalmente diferente. E é justamente isso que a gente vai observar, essa diferença entre o norte e o sul e por que as suas ideologias não estavam se batendo muito aí. O norte, tá? A parte norte dos Estados Unidos, ela era totalmente industrial. Já estava lá na frente, já estava decolando na frente referente ao sul, que estava muito lá atrás referente ao norte. Então o norte era totalmente industrial, tanto que a parte da imigração maior foi para o norte do que para o sul, que muitos dos europeus imigrantes foram para lá trabalhar então na parte industrial, ok? Já o sul era totalmente um pouco atrasado, era escravista e pensava muito na questão agricultura. Estava um pouco atrasado, tinha a questão dos escravos que trabalhavam gratuitamente e pensava mais na questão da plantação, de exportar produto agrícola, enfim. Então era totalmente diferente. Pode-se dizer que era o Sol e a Lua. Um lá na frente, né, muito lá na frente na questão industrial e o outro bem aqui atrás na questão escravista e na questão então da agricultura. Os interesses dos dois lados da disputa eram bem diferentes. Por quê? O Sul queria um interesse e o Norte queria outro. Vamos entender o que o Norte, qual que era o interesse do Norte nesse conflito, nessa guerra então de secessão. O Norte queria então políticas que favorecesse o crescimento do mercado interno e precisava de barreiras que protegessem então a sua produção. Então o Norte buscava apoio pelas suas lideranças, até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos, essa questão de parcerias para favorecer o seu crescimento interno, internamente na questão aí da sua questão industrial. Então esse era o foco então do Norte. Já o Sul pensava a gente totalmente diferente. Qual que era o objetivo do Sul? Eles queriam facilidade para exportar os seus produtos, lembrando que eles eram a parte escravista e a parte de agricultura e da questão da agropecuária também, e comprar produtos industrializados, baratos, mesmo que sendo importados. Então o objetivo do Sul, né, mesmo mexendo com a questão da agricultura, mexendo com a questão escravistas, eles queriam comprar produtos, até mesmo do Norte, por que não, mais baratos. E o Norte não aceitava de maneira alguma essa questão dessa compra barata. Ou seja, não facilitava de maneira alguma para que o Sul pudesse estar consumindo esses produtos industriais por parte deles mais baratos. Então tá aí, gente, duas ideologias totalmente diferentes, né? Um pensava na questão do seu expansionismo interno, mas não queria baratear os seus produtos. O outro, né, que é o Sul, queria sim consumir produtos internos, mas queriam mais baratos. Então tá ali esse conflito ali na linha de frente. Como eu disse para vocês, foi uma guerra. Teve combates, teve mortes e também teve destruição. Em 1860, o Abraham Lincoln, que era o atual presidente dos Estados Unidos, ele fez a abolição da escravidão. Ele acabou com a escravidão dentro dos Estados Unidos e foi, né, automaticamente foi eleito presidente. Então, se ele acabou com a escravidão dentro dos Estados Unidos, qual o território que vai ser prejudicado? O norte ou o sul? Se você pensou que foi o sul, está pensado corretamente, porque era o sul que ainda estava na parte de escravidão. O norte estava lá, tinha mão de obra mais barata, que era o imigrante? Tinha sim, mas tinha que estar pagando, né, remunerando eles no final do mês. Já o sul não tinha essa questão de remuneração. O que veio acontecer então? O Abraham Lincoln, gente, favoreceu
a parte do norte e a parte do sul. E daí, né, dá para a gente entender mais ou menos quem venceu essa guerra. Mas para a gente entender, né, um pouco aí desse líder, que foi um responsável até para a questão aí da Guerra de Secessão, eu queria que você assistisse esse vídeo agora aí. Quem foi Abraham Lincoln, né? O que ele representou então para a história dos Estados Unidos? E depois que vocês assistirem esse vídeo, eu retorno aqui explicando para vocês aí o desfecho dessa Guerra de Secessão. Vamos acompanhar o vídeo aí. Garoto pobre, que mesmo depois de receber um chute de cavalo na cabeça e ficar um bom tempo desacordado, levantou-se, pois desde criança não se entregava facilmente. Essa é a história de Abraham Lincoln, o homem que não desistia. Vivendo em total estado de pobreza, com os pais analfabetos, aos 9 anos de idade, perdeu a mãe e, por mais que isso tivesse o abalado totalmente, não se entregou ao desânimo. Mesmo com a pouca educação que possuía, jurou, ainda quando pequeno, ser um grande homem. Isso focando em uma lição muito importante que havia compreendido. O caminho da grandeza passa pelo caminho do sacrifício. Agora, meus amigos, prestem muita atenção a essa sequência de fatos que Lincoln passou em sua vida. Em 1931, com 22 anos de idade, começou a trabalhar com transporte de mercadorias, mas fracassou nos negócios. No ano seguinte, em 1832, tentou a eleição para deputado estadual e não conseguiu. Esse mesmo ano, ele perdeu o emprego e mesmo assim decidiu estudar direito na faculdade, mas teve a sua inscrição rejeitada. A parte engraçada e surpreendente é que mesmo assim, depois de algum tempo, após estudar sozinho os livros da área, passou no exame da ordem, sendo reconhecido como um verdadeiro advogado. Em 1833, pediu dinheiro emprestado para um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano foi à falência e passou os próximos 17 anos pagando a sua dívida. Em 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835, ficou noivo, mas a morte de sua noiva no mesmo ano o deixou desconsolado. Nesse momento, chegou a ter uma depressão profunda que quase tirou do seu caminho em busca da felicidade. Em 1836, sofreu um colapso nervoso total que o deixou preso à cama por 6 meses. Em 1838, concorreu a presidente da Câmara e foi derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e, adivinhe, ele perdeu novamente. Em 1843, concorreu ao Congresso e perdeu. Em 1846, concorreu ao Congresso outra vez. Só que dessa vez ele venceu, abrindo finalmente caminho para Washington. Não foi um mandato fácil, pois sofreu graves recriminações públicas por apresentar um projeto para a abolição da escravatura. Viu os 2 filhos morrerem e os anos seguiram ainda com mais derrotas. Em 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. Em 1849, tentou um emprego no Cadastro Público de Terras e foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente nas convenções nacionais de seu partido e dessa mesma forma acabou perdendo, tendo recebido menos de 100 votos. Em 1860, decidiu disputar a presidência. E finalmente, aos 51 anos, Lincoln venceu e se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Um dos maiores e mais extraordinários líderes dos tempos modernos. Um homem que fez a história não só em seu país, mas ensinou ao mundo uma história de superação e persistência atrás de seus sonhos, inspirando diversas pessoas, desde as mais simples e leigas até os grandes pensadores e políticos modernos. Agora, eu quero falar algumas frases marcantes que foram protagonizadas por Abraham Lincoln. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. O êxito da vida
não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. As pessoas são, em geral, tão felizes quanto decidem ser. Tá, gente, o Abraham Lincoln foi um grande representante, um grande líder da história dos Estados Unidos e que é lembrado até hoje por nós aqui no Brasil e também lá na história dos Estados Unidos aí. Então vamos ver o resultado então dessa guerra de secessão, após a gente ter ouvido, né, os dois lados, que é muito bom a gente ouvir os dois lados aí. Olha lá, resultado. Os estados do norte venceram, né, que a gente já tinha feito essa premonição que poderia acontecer, e prevaleceu o trabalho assalariado e as indústrias se espalharam. Então, ou seja, após essa guerra de secessão, que foi essa separação entre o norte e o sul, o que veio a prevalecer dentro dos Estados Unidos? A indústria. Então a indústria veio se espalhar até para a parte do sul também. Então às vezes a gente fica com dúvida assim, gente, por que os Estados Unidos é uma grande potência? Por que quase que ninguém consegue superar os Estados Unidos até nos dias de hoje? Porque ele começou certo. Ele começou da maneira certa, desde a sua formação, desde a sua independência com relação à Inglaterra e até mesmo o seu crescimento, né? Todo país, todo território tem esses conflitos internos, assim como os Estados Unidos também teve, né, nessa guerra de secessão. Mas eles soube levar e contornar a situação e alavancar a sua economia também. Então, aquela questão, né, de um limão tem como você fazer uma limonada, desde que você tenha o seu preparo para fazer isso. E foi justamente isso que os Estados Unidos fez nessa guerra de secessão. Após a derrota do Sul, toda a parte industrial começa a dominar. E vem a questão aí econômica mais favorecida, ou seja, quanto mais você produz, mais você pode estar vendendo, tanto internamente quanto externamente. E foi justamente isso que resultou, então, alavancar, então, o crescimento, então, dos Estados Unidos, ok? Bom, da minha parte, né, na nossa aula de hoje, era isso que eu queria falar para vocês sobre a Guerra de Secessão, que foi essa guerra de separação entre, né, os estados do Norte e os estados do Sul. Mas eu queria muito que vocês fizessem, né, para a gente aí, né, dar um pontapé final nessa matéria aí, né, que foi aí, né, sobre os Estados Unidos no século XIX. Eu gostaria muito que vocês fizessem para mim, né, a atividade da apostila de vocês. Nós estamos aí, né, quase finalizando a apostila de vocês número 3, estamos quase chegando também na apostila número 4 também, tá bom? Então, eu queria que vocês fizessem para mim aí, na apostila de vocês, na página 101, 101 e 102, que é o exercício de aprendizagem número 15, número 16, 17, 18, 19 e 20, que fala tudo sobre isso, sobre a guerra de secessão que a gente estudou na nossa aula de hoje. Então, ó, página 101, 102, exercício de aprendizagem do número 15 até o número 20, ok? Não esqueça de mandar para mim a foto, né, que vocês aí fizeram a atividade, para me dar abaixo que realmente vocês fizeram a atividade de vocês, ok? Bom, vou ficando por aqui, encontro vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, para a gente dar sequência e continuar então as nossas matérias aqui na nossa aula de História, ok? Grande abraço para vocês e bom restinho de aula aí com as atividades. Até mais!